Mas a infecção bacteriana ela te obriga, em decorrência da quantidade de antibióticos consumidos no mercado e na resposta antibiótica que uma infecção bacteriana tem, a gente tomar a decisão correta. Então, esse é um ponto fundamental. Epidemiologicamente, quando falamos sobre infecção urinária, nós falamos em frequência maior em mulheres. Esse é um ponto também que é importante. E aqui tem um detalhe importante que vocês têm que ter conhecimento, ter habilidade, que a gente às vezes descuida muito com isso. Quando nós falamos de infecção urinária nos sexos, masculino e feminino, a frequência epidemiológica é maior na mulher e uma explicação disso é a uretra mais curta, alguns aspectos locais em relação à uretra feminina com a uretra masculina. Mas o que chama muito a atenção nosso no manejo? Quando você tem infecção urinária em mulher, você tem uma maneira de enxergar isso de maneira tranquila. Você não se preocupa muito no aspecto de você ter a infecção na mulher e ficar tão preocupado em manejar isso e dar o diagnóstico. Você vai manejar, obviamente, fazer o tratamento. Mas o diagnóstico para você é tranquilo. Você vai ver a infecção urinária na mulher e aceitar isso com tranquilidade. Quando eu falo que a infecção urinária no homem, te obriga a ter um raciocínio um pouco diferente. Que habitualmente a infecção urinária no homem ela acaba sendo secundária por algum fator. Então, esse é um ponto que a gente precisa refletir muito, porque isso gera uma confusão. Então, quando você faz um diagnóstico de infecção urinária no homem, você tem que ter uma segurança muito grande para ter descartado as possibilidades que levaram a isso. Então, esse é um ponto epidemiológico, a gente vai repetir um pouco isso na discussão. O segundo aspecto que é importante ser considerado nessa discussão são os tipos de infecção urinária. Então, são coisas práticas que vocês vão ter que usar, vão dar mais segurança de você manejar seu doente. Então, isso é importante. Então, a ideia é que você tenha mais segurança, mais habilidade em controlar o diagnóstico e o tratamento do seu doente. Quando eu falo em tipos, eu tenho que dividir em dois tipos importantes, que é a infecção urinária baixa e alta. Quando eu falo em infecção urinária baixa, você está falando de um paciente que tem uma infecção na bexiga para fora, para a uretra. E quando eu falo em alta, eu falo de rins e às vezes ureter proximal, ok? Então, é uma diferença importante clínica. Por que é importante? Porque a apresentação desse doente até você, quando você está na sua emergência, na sua enfermaria, no seu consultório, na sua UTI, esse doente vai queixar de maneira diferente. As infecções urinárias, que são consideradas baixas, têm muito sintoma da micção, a disúria, a polaciúria, né? Termos que a gente conhece bem, né? Às vezes hematúria, piúria. Então você tem alguns sinais clínicos, são muito importantes, sintomas que são importantes para fazer um diagnóstico mais infecção urinária baixa. E habitualmente a infecção urinária baixa, pessoal, ela evolui sem febre. Isso é um dado importante. Então não tem febre, o doente tem estado geral bom habitualmente. Então, o estado geral não compromete esse doente. Agora, no momento que ele faz infecção urinária alta, compromete os rins, esse doente pode ter sintomas miccionais, como disúria, hematúria, mas são menores muitas vezes. E habitualmente esse doente evolui com febre e febres altas. E com dor renal, onde tiver a infecção renal desse doente, a infecção urinária alta. E habitualmente você vai ter sinais que te chamam atenção. Na hora que você vai examinar esse doente, você vai ter uma percussão dolorosa do lado, na região lombar, na parte dorsal, na parte posterior. Você vai fazer a percussão e esse paciente vai ter dor importante, dor significante. Nesse exame, tomar cuidado com a percussão, porque se o doente já tem dor lombar, você precisa bater forte. Você toca, já sabe que ele está doendo e acabou a história. Às vezes as dores são abdominais, no hipocôndrio, no flanco correspondente ao lado do rim. Às vezes a dor é lá no hipogasto, a dor às vezes é no genital do homem e da mulher, correspondente ao lado da lesão renal. Então, esses aspectos diferenciais clínicos já te ajudam muito na conceituação clínica desse doente. Você já diferencia ele se a infecção urinária está mais baixa ou se ela está mais alta. Acabou. Esse é um critério muito tranquilo para ser feito à beira do leito, no consultório, e usa métodos de exame clínico. Anamnese, exame físico. Acabou. Se define muito bem isso. E aqui vem um detalhe importante. Quando eu falei a primeira vez da epidemiologia clínica, onde você tem dados de maior frequência nas mulheres, e aí tem realmente um dado importante para te dar mais segurança para esse doente, é que quando a mulher faz a infecção urinária, e aqui vamos falar de infecção urinária baixa, você dá o diagnóstico e fica tranquilo, trata e sem problema. Só que, se essa infecção urinária baixa for diagnosticada no homem, você não pode ser tranquilo. Esse é um ponto fundamental nessa análise. Isso é uma coisa muito do dia a dia, muito prática. Por que isso? Porque o homem,
raramente faz infecção urinária baixa sem ter alguma condição de base. O que é isso aí? Né? Pessoa, condição de base que é essa? O cara tá lá, não tem nada, não tem queixa, tá com disúria pra caramba, e ele tá urinando, tá doendo demais para urinar, e você faz a infecção urinária baixa. Você vai investigar laboratorialmente. Então. O que acontece aqui? Habitualmente, esses homens costumam ter algum fator de base que faça a infecção urinária. Quais são, principalmente? Principalmente, alterações uretrais, às vezes, para sistema esterose uretral, decorrente de uma doença infecciosa antiga, de contato sexual, por exemplo, ou uma estenose uretral por trauma, ou ele tem uma doença na bexiga, pode ter uma cistite granulomatosa, pode ter uma neoplasia na bexiga, uma neoplasia nisso, um câncer, pode ser epidermóide, que seja, células transicionais, e que facilita a infecção urinária. Ou ele pode ter um homem, que é um ponto muito importante, que a gente tem que tomar muito cuidado, que são prostatites. Então, as prostatites, muitas vezes, se apresentam com queixa semelhante à infecção urinária baixa e a gente passa batido. Então, isso é um cuidado muito importante. Os diagnósticos são muito diferentes e o manejo terapêutico vai ser diferente. Então, aqui tem um aspecto clínico que a gente tem que considerar, que tem significância do ponto de vista médico, do manejo, né? Que vai ser importante na análise desses doentes. Então, nós temos a classificação de infecção urinária baixa e alta e a epidemiologia desses doentes.